paz de Jesus esteja conosco. A gente vai dar início então ao nosso trabalho. O tema de hoje da nossa palestra é mudança de hábito. Algumas coisinhas do nosso dia a dia, uma coisinha aqui e ali que a gente sempre pode mudar nas nossas vidas. E às vezes a gente nem percebe. E também tem algumas coisas relacionadas aos animais que são importantes da gente refletir, da gente pensar. E principalmente, eu sempre digo, todo mundo que está aqui, todo mundo que vem nesse trabalho especificamente, todo mundo gosta de animais, por isso vem a esse trabalho, traz os seus animaizinhos. Mesmo quem não tem animal, às vezes não pode trazer, também comparece. Então todos que estão aqui são propagadores de informação. Todo mundo que está aqui, tenho certeza, que conhece alguém no seu dia a dia, no seu convívio social, que não gosta de animais, que às vezes até maltrata animais, enfim. Então todos nós temos essa obrigação, entre aspas, de passar adiante as informações que a gente recebe. E principalmente pelo nosso exemplo, às vezes exemplos valem muito mais do que palavras. Nós somos as vozes deles para que a gente possa defendê-los. Então vamos refletir sobre algumas coisinhas na manhã de hoje. Tem uma frase do químico francês Lavoisier que diz que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. A nossa evolução, ela se faz através da transformação. Estamos aqui hoje tentando aprender e tentando evoluir um pouquinho mais. Então a nossa transformação se dá de todas as formas possíveis, seja através da reencarnação e seja através dessa mesma vida. Não precisa ser só através da reencarnação. Numa mesma vida a gente consegue se transformar, consegue mudar conceitos, mudar pensamentos, mudar formas de agir. E nós fazemos parte da natureza. Então essa frase do Lavoisier, que viveu no século XVIII, ela tem tudo a ver com a nossa vida. Nós fazemos parte da natureza, nós nos transformamos, nós evoluímos. E os nossos irmãos animais acompanham também essa evolução, eles também estão progredindo, eles também estão se transformando. E nós, muitas vezes, contribuímos e muito para isso. Hoje, os cães e gatos, eles convivem muito mais próximos da gente. Eles não podem perder a sua essência. E muitas vezes nós, às vezes de forma até inconsciente, nós descaracterizamos a essência dos animais. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A transformação ocorre sim, mas a gente não pode modificar a ponto de prejudicá-los na sua evolução. Porque muitas vezes, quando eles desencarnam, isso são informações de quem já teve contato com os animais no plano espiritual, quando humanizamos demais os nossos animais, eles chegam às vezes no plano espiritual confusos. Eu sou um animal, eu sou um humano, o que eu sou? Lógico, aqueles exageros, não é? Quando a gente cuida deles, quando a gente quer o bem-estar deles, isso faz parte da natureza, isso faz parte do convívio. O que a gente não pode a gente não pode exagerar na dose, fazer com que eles se descaracterizem a ponto de eles muitas vezes não saberem se são animais ou se são humanos. Muitas vezes a gente os trata como se fossem humanos, e isso é muito prejudicial. A gente tem que ter muito cuidado com isso, saber dosar, né? Aquilo que é bom para eles e aquilo que é bom para a gente. Às vezes é bom para a gente humanizá-los, mas é bom para eles. Jesus, no Evangelho de Mateus, disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. O escândalo, quando a gente fala, quando a gente vê essa passagem, são aquelas situações ruins que acontecem na sociedade muitas vezes, mas que tem um fundo positivo. O exemplo recente aí que aconteceu com os caminhoneiros incomodou muita gente? Sim. Privou muita gente de fazer algumas coisas? Sim. Mas tenho certeza que despertou a sociedade para muitas coisas que estavam adormecidas. Incomodou muita gente. Faz parte da transformação e da evolução da sociedade. Por mais que às vezes incomode as pessoas, por mais que seja ruim para algumas pessoas e prejudicou sim muitas pessoas, mas teve um fim positivo, que foi de acordar as pessoas para uma realidade que estava ali. A gente estava tão acomodado com algumas situações que a gente não se dava conta. Puxa, é verdade. Mas foi, digamos, um mal necessário. É a mesma coisa quando a gente passa por uma dificuldade na nossa vida. No momento em que a gente está passando pela dificuldade, a gente não tem aquele olhar: puxa, estou sofrendo, estou passando por isso, não consigo sair dessa situação. Depois que passa, depois de um tempo, a gente olha para trás e a gente vê: puxa, não foi tão difícil assim. E o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci com aquela dificuldade, com aquele escândalo, entre aspas. Então isso serve para qualquer situação das nossas vidas. E essa passagem bíblica serve para a gente refletir sobre as mudanças
que são necessárias muitas vezes nas nossas vidas. Às vezes a gente precisa sair daquela zona de conforto para a gente acordar para a realidade, e para a gente mudar e para a gente se melhorar. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixou essa frase: o mal é uma consequência da imperfeição dos homens. Nós somos os responsáveis pelas coisas que acontecem de ruim nas nossas vidas. Ah, mas eu estou sofrendo, estou passando por uma dificuldade. Em algum momento da sua trajetória, você contribuiu para isso. Seja com as suas atitudes e seja também com os pensamentos. Às vezes você fica em casa só pensando coisas negativas, só pensando bobagens, só pensando coisas ruins. Que tipo de energia você vai atrair para a sua vida? Coisas boas? Acho que não, né? E isso também influi no comportamento dos animais. Eles percebem a energia do ambiente. Não estamos prejudicando só nós mesmos, estamos prejudicando eles. Na conversa que a gente tem com vocês, nos atendimentos que a gente faz com as pessoas que vêm aqui, muitas vezes a gente percebe isso. O animalzinho às vezes está doente, está passando por alguma coisa, mas conversando com os tutores a gente percebe que ele apenas está refletindo o ambiente em onde ele está, e esse ambiente muitas vezes não é dos mais saudáveis. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos e principalmente as nossas atitudes, para não nos prejudicar e não prejudicar os nossos irmãozinhos. Nós temos muito carinho por eles, amamos eles incondicionalmente, então pensemos neles também nesse sentido, ao colocar para dentro das nossas vidas, das nossas casas, pensamentos que não contribuem em nada, não acrescem em nada as nossas vidas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, pois há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem esclarecer. Não adianta você querer passar adiante uma informação para alguém que não queira recebê-la. Como eu disse no caso, a gente conhece às vezes pessoas que não gostam de animais. Não adianta você chegar para a pessoa e vir com aquela ladainha: olha, respeite os animais, ame os animais. Se a pessoa não está propensa a isso, ela não vai mudar o pensamento dela da noite para o dia. Mas muitas vezes com os nossos exemplos, com as nossas boas atitudes, isso reflete muito na vida das pessoas. Então, algumas pequenas mudanças nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, para a gente refletir. Não desperdiçar água. Quem já passou por racionamento de água, aqui em Sorocaba já teve, em Itu já teve, sabe o quanto é difícil não ter água na torneira. E o quanto a gente valoriza no momento que a gente não tem água. Então a gente vê inúmeros exemplos por aí de pessoas que não têm a menor consciência, não têm a menor sensibilidade de que não está faltando para mim, se dane os outros. Às vezes o escovar o dente com a torneira aberta, quantos de nós já não fizemos isso? Está lá escovando, usando a escova e a torneira aberta, não precisa. Está lá lavando a calçada com mangueira, também não precisa. E aí ocorrem essas situações aqui: mananciais secos, torneiras secas e pessoas que precisam, e muitas vezes nós mesmos vamos passar por isso, sem a água, porque alguém desperdiçou e porque nós também desperdiçamos. A dengue, recentemente Sorocaba passou por uma epidemia de dengue. E por que isso aconteceu? Só por culpa do governo? O lixo na rua, a sacola de lixo que a gente não coloca no lugar certo e deixa na porta de casa, o lixeiro não passou no dia, mas a gente deixa o lixo na porta de casa, aí chove, aquele lixo vai para algum lugar, vai entupir algum lugar, vai acumular água, e aí ocorrem aquelas filas enormes em hospitais, em postos de saúde. Reciclagem. Aqui em Sorocaba, particularmente, tem muitos bairros que contam com coleta seletiva. No bairro onde eu moro, passa uma vez por semana, um caminhão recolhendo reciclados. E colocaram ali contêineres de lixo comum. Quantas vezes você não abre um contêiner de lixo? Tem lá produtos, coisas que poderiam ser colocadas na reciclagem. Mas às vezes a preguiça e o comodismo da pessoa, joga tudo no lixo e que se dane. Corrupção. A gente está aí às vésperas, do período eleitoral, e a gente só fala da corrupção daqueles que estão lá em cima. Existe essa corrupção? Sim, não vamos fechar os olhos para isso. Mas e as pequenas atitudes que a gente faz no nosso dia a dia? Eu coloquei aqui algumas delas. Por exemplo, estacionar numa vaga destinada a cadeirante. Isso também é um ato errado. Ah, mas eu não estou roubando. Mas você está privando alguém de estacionar ali, você está cometendo uma infração também. Colar na prova. Ah, vou me dar bem. Dane-se o professor, Quantos já não fizeram isso? Quantos, às vezes, não tem nada demais, é
uma coisinha corriqueira. Apresentar atestado médico, atestado falso médico no trabalho, só para ganhar um dia de folga. Que tipo de sociedade que a gente quer para a gente? A gente quer políticos melhores, e isso vai passar pelas escolhas de cada um de nós em outubro. Mas nós, no nosso dia a dia, podemos fazer a nossa parte, evitar essas pequenas corrupções que só atrapalham o andamento da sociedade. E às vezes a gente não pensa nisso, a gente só pensa na coisa maior, mas a gente não pensa nas coisinhas pequenas do nosso dia a dia. Furar uma fila, por exemplo, receber um troco errado e não devolver. Aquele que hoje rouba 1 milhão, com certeza começou roubando 5 centavos. Aqui achei uma charge bem interessante. Fui na última manifestação protestar. Já deu, cansei de gente corrupta. Aí é o último quadrinho. Pronto, terminei o gato. Estavam fazendo aqui um gato de energia elétrica para uma senhora. Trocar vícios por virtudes. Tem tanta coisa errada que a gente faz, tantos vícios que a gente tem, não só os vícios, aqueles mais conhecidos como bebida, como cigarro, mas as atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, ficar de conversa fiada em redes sociais com as pessoas e que não contribuem nada para a nossa vida. Quantas coisinhas a gente pode modificar e a gente não modifica? Quantos vícios a gente tem e a gente poderia transformar em virtudes? Transformar o mal no bem. É difícil às vezes esse processo, mas precisa ser feito. Até quando a gente vai conviver num ambiente hostil como o que a gente convive? Até quando nós estaremos num mundo de provas e expiações, como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo? A gente não quer tanto, não almeja tanto um mundo de regeneração, um mundo melhor? E esse mundo melhor passa pelas nossas atitudes, passa por essas mudanças, que a gente às vezes não percebe. A reforma íntima, que a gente tanto fala, os centros espíritas falam demais disso, em palestras, em livros, enfim. Basicamente, trocar aquilo que está de errado em nós pelas coisas certas. Isso independe de religião. Estamos aqui numa casa espírita, tem muitas pessoas que vêm aqui, principalmente no trabalho de hoje, que às vezes não são espíritas, mas independente de religião, fazer sempre o bem, transformar aquilo que está de errado em nós por coisas boas. Isso não é só o espírito. Não é só o Espiritismo que faz isso. Todas as religiões pregam o bem. Todas as religiões pregam fazer o melhor daquilo que a gente pode fazer. Mas quantos de nós realmente saímos dos nossos templos religiosos e colocamos em prática aquilo que a gente ouve? Seja numa pregação, numa missa, numa palestra, enfim, seja lá o que for. Não adianta vir num templo religioso, ouvir alguém falar alguma coisa e não fazer absolutamente nada na sua vida. Não é porque a pessoa aqui está falando, mas para melhorar a sua vida. No nosso caso aqui, melhorar a vida dos nossos animaizinhos por tabela. Porque eles, como eu disse, eles absorvem a energia do nosso ambiente, da nossa casa. E que energia nós estamos colocando nas nossas casas para os nossos irmãozinhos? A gente tem que pensar sobre isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz por dominar suas más inclinações. A gente pode trocar aqui o verdadeiro espírita pelo verdadeiro cristão, porque o espírita e o cristão são uma coisa só. Aí, em relação aos animais, algumas coisinhas para a gente refletir sobre os animais, mudanças de hábitos em relação aos nossos irmãos animais. Respeitar todos os animais, não só o gatinho e o cachorrinho que convivem com a gente no nosso dia a dia, que nós amamos muito, mas respeitar os outros seres da criação também. A vaca, o porco, a galinha, também são filhos de Deus, também merecem o nosso carinho e o nosso respeito. E por que a gente insiste em apenas respeitar aqueles que estão convivendo mais diretamente com a gente? A gente não conseguiu ainda mudar o nosso foco. Uma das formas é pensar no vegetarianismo, inclusive pelo meio ambiente, que vai chegar uma época que vai se tornar não só necessário, vai se tornar uma obrigação todos se tornarem vegetarianos pelo meio ambiente. Porque para se produzir um quilo de carne, quantas coisas não se gastam entre água, ração, enfim. No livro Missionários da Luz, do André Luiz e o Chico Xavier, a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos para encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. Hoje nós já podemos, se quisermos e tivermos a consciência, em abandonar a carne. Da mesma forma que o nosso cachorrinho e o nosso gatinho têm sentimentos,
têm inteligência, esses outros animais também têm. Mas a gente faz as distinções. Esses são os nossos amigos, os nossos filhos, e os outros são os nossos alimentos. Qual é a diferença de um para o outro? A gente se choca muitas vezes quando a gente ouve lá alguns países asiáticos comerem carne de cachorro. Puxa, que absurdo! Na Índia a vaca é sagrada. Na Índia eles também acham um absurdo se comer carne de vaca. Quem é que está errado? Quem é que está certo? Cabe a reflexão para todos nós. Então, existe uma campanha, já há muitos anos, inclusive idealizada e apoiada pelo Paul McCartney, que é a Segunda Sem Carne. Algumas escolas do estado de São Paulo hoje já aderiram a essa campanha. Então, toda segunda-feira não se come, não se vende produtos com carne, nas escolas não se oferece nada com carne para as crianças. Muitas escolas já aderiram a isso. Ah, mas é muito pouco. Mas já é o começo. Pelo menos uma vez por semana a gente refletir sobre isso. Outra situação que a gente pode e deve mudar os nossos pensamentos e principalmente não apoiar. Festas de peão que muitas vezes, atreladas à festa apenas dos shows, do divertimento, estão ali, rodeios, vaquejadas e afins. Esse tipo de coisa não é e jamais será esporte ou cultura. Há séculos atrás era absolutamente comum se comercializar escravos, vender negros em praças públicas. A sociedade não recriminava esse tipo de comércio. E hoje em dia a gente muitas vezes apoia. Ao ir numa festa de peão, em que se tem ali o rodeio, querendo ou não, a gente está contribuindo para aquilo. Felizmente, muitas dessas festas hoje, a festa existe, mas já não existe mais o rodeio. Fogos de artifício. Ah, mas é tão bonito ver os fogos, né, ver a festa. Para quem tem animalzinho em casa, tenho certeza que, principalmente na época de final de ano, passa um apuro danado. Eu particularmente passo um apuro danado com as minhas cachorras. Elas morrem de medo do barulho, e isso não é só na hora da virada, é o dia inteiro. Parece que elas já vão sentindo aquela sensação, aquela energia, e já ficam com medo o dia inteiro. Então todos nós que estamos aqui podemos, de alguma forma, apoiar no sentido de propagar essa mensagem, principalmente não comprar esse tipo de produto, principalmente pelos nossos irmãozinhos menores. É bonito ver aquela festa, a imagem dos fogos no ar, é bonito, mas precisa daquele barulho todo. Adoção. Todos que estão aqui, tem muitos que a gente conhece aqui, adotaram seus animaizinhos, resgataram de algum lugar, enfim. Existem inúmeros irmãozinhos por aí precisando de um lar. O abrigo da Dona Júlia mesmo, tem lá inúmeros animaizinhos que muitas vezes ela resgatou, que colocaram na porta da casa dela, e porque alguém colocou eles para fora das suas casas. Ou alguém deixou esses animais na rua que se procriarem de forma indiscriminada, e existem inúmeros animaizinhos precisando de um lar. Então, por que não incentivarmos as pessoas a adotar e não comprar? Porque só existe a venda porque alguém compra. Então, quando você adota um animalzinho, oferece uma vida melhor para aquele que precisa. Quando você compra, você incentiva uma indústria que trata esses animais como produtos. As matrizes daquele animalzinho fofinho que você foi lá no pet shop comprar, estão em situações deploráveis. Porque ela tem uma cria, e dali a pouco já tem outra, e já tem outra, e já tem outra. E às vezes a gente não pensa nisso. Ah, mas eu já comprei um animalzinho e já tenho na minha casa. Ok, não vamos também descartar o animalzinho porque a gente comprou. Mas numa próxima, quando esse animalzinho desencarnar, quando nós já fomos pensar num outro animalzinho para a nossa família, pensemos na adoção. Pensemos naquele que está ali abandonado, que às vezes pode não ser tão bonitinho quanto aquele que a gente compra, mas ele tem o mesmo sentimento, vai destinar a você o mesmo afeto que um que foi comprado. Uma outra situação também muito caridosa que a gente pode ter, é adotar um animalzinho adulto. Que esses são os mais difíceis de serem adotados em abrigos, por exemplo. Mas um cão adulto, às vezes para uma pessoa de mais idade, uma pessoa que já não tenha mais tanta energia para brincar com um animalzinho, um cão adulto é a melhor escolha. Ele já não vai fazer xixi pela casa, não vai fazer as traquinagens que muitas vezes um cão mais jovem vai fazer. Aí sempre tem a necessidade de cada um. Às vezes uma pessoa
Para aquele que tem criança em casa, aí é mais indicado realmente um filhotinho, até para gastar a energia de ambos, né? Tanto da criança quanto do animalzinho. Mas às vezes para uma pessoa de mais idade, uma pessoa que já não tem mais tanta paciência com o cãozinho novinho, por que não adotar um adulto? Né? Tem essa figurinha aqui do cãozinho na cadeira de rodas. Acabei de ser adotado, o melhor dia da minha vida. A alegria, o sorriso de um animalzinho ao ser adotado. Aqui alguns outros exemplos, ó. Um animalzinho que estava no abrigo, aí dias depois, o jeito que ele ficou. Então, inúmeros exemplos. E esse é um exemplo pessoal. Essa é uma das minhas cachorras. A gente perdeu uma cachorra, ela escapou do meu colo. E a gente ficou procurando durante dias e dias. Em uma das nossas andanças, a gente tinha saído aqui do centro, numa das nossas andanças, achamos essa aqui na rua. E era muito parecida com aquela que tinha escapado. Ela estava na porta de uma igreja. Estava eu, meu pai, minha esposa e mais alguém, não lembro. Ela estava ali, estava frio, toda encolhidinha. E agora? A gente achou que era aquela que tinha perdido. Não era, mas ficou sendo a nova integrante da casa. Isso, exemplos e exemplos que a gente ouve aqui, que a gente conhece pessoas, enfim, esse é um dos exemplos, dentre tantos e tantos que a gente ouve aqui também no nosso trabalho, histórias lindíssimas de pessoas que, ao ver um animalzinho na rua, colocam para dentro de suas casas. Todos aqueles que praticam essa caridade, tenho certeza que ficam com o coração muito mais cheio de alegria e de esperança no mundo melhor. Porque ao fazer uma caridade para um animalzinho indefeso, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai mudar a vida daquele animalzinho. Então, pensemos na adoção, pensemos nisso. E para a gente encerrar, uma frase do Herculano Pires, um espírita bem renomado, falando sobre o homem novo. Para construir um mundo novo, precisamos de um homem novo. Homem no sentido de humanidade, né? O mundo está cheio de erros e injustiças, porque é a soma dos erros e das injustiças dos homens. Se existe um animal de rua, é porque alguém o abandonou. Ele não nasceu na rua. Em algum momento, aquele cachorro foi abandonado, foi colocado para o abandono. Aquele animalzinho que hoje a gente consome como alimento, a gente não teria coragem de matar um animal para comer. Alguém fez, entre aspas, o serviço sujo para a gente. Mas aquele animalzinho sofreu ao desencarnar. Não existe abate humanitário, não existe nenhum tipo de humanidade ao se matar um animal. E a gente precisa modificar os nossos pensamentos, modificar as nossas atitudes em prol de um mundo melhor, em prol dos nossos animaizinhos, principalmente. Então essa era a mensagem da manhã de hoje, que a gente retorne ao final do nosso trabalho com a paz de Jesus em nossos corações